de festividade. Aleluia. E o Senhor tem demonstrado o seu poder, a sua grandeza, tem demonstrado que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus, e aleluia. de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Não estamos aqui em vão, não estamos aqui para passar tempo. Nós estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Porque muitas vezes, como se fôssemos buscar a nossa vontade, estarmos descansando o nosso corpo físico, muitas vezes pela semana, pelo dia, ou por alguma enfermidade que muitas vezes é em nosso corpo. Mas aprove você e eu, Deus, nos trazer nesta noite aqui para buscarmos o conhecimento da palavra dele. Pode ter certeza que não voltaremos para o nosso lado da mesma maneira, porque a palavra do Senhor ela tem poder para transformar, para mudar, para renovar forças dos cansados, dos oprimidos, né? A palavra de Deus ela nos traz sustentação para prosseguir diante desta jornada. E diante disso, o Senhor colocou no meu coração quando estava ainda no meu lar meditando sobre esta mensagem. E poucos minutos, quando o presbítero Tiago mencionou sobre Pedro andando por cima das águas, eu falei: Senhor, está confirmada a tua palavra. Porque esta palavra não é minha, esta palavra não é do presbítero Tiago, dos obreiros que estão nessa casa, esta palavra não é do pastor presidente, esta palavra é do Senhor, o qual tem poder para fazer maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Prometo ser rápido hoje, até peguei meu celular que ele está um pouquinho atrasado. Depois nós estaremos fazendo algo aí após o culto, né? Para assim estamos convidando o povo para vir para o nosso congresso, amém? Vamos fazer o nosso tempo aí, amém? Estarei lendo que diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Toda a igreja diga assim: vem. Vem. Glória a Deus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Glória a Deus. Podemos assentar. O texto maravilhoso ao qual o Senhor Jesus nos ensina, vemos a grandeza do poder do Senhor, uma demonstração onde as dificuldades que nós passamos, as dificuldades que os discípulos também passaram. Vemos as dificuldades onde aqueles homens que estavam ao lado do Senhor, e muitas vezes nós pensamos: não, porque eu sirvo ao Senhor, eu não passo dificuldade. Não. Vemos que os discípulos, numa demonstração, eles passam por momentos difíceis. E um exemplo claro que deve ser seguido por todos nós, porque muitas vezes achamos: não, Jesus era Deus, né? Para que orar? Ele nos dá um exemplo claro de nós termos uma vida em oração ao Senhor. De momento em Salvador-se de Sibão, né? Uma palavra de autoridade, né? Ele não falou para os discípulos assim: vocês vão passar por momentos difíceis, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos informe. Senhor, me informa o que eu vou passar. Me informa se vai ter tempestade, me informa se vai ter levante, me informa se vai ter calúnia. Não, ele não informa. Ele só está a todo momento contemplando e vendo o tamanho da sua fé, a sua confiança em Deus. Porque vemos nesse texto o qual ele ordena, e logo ordenou Jesus. Ele ordenou como o povo: vão para o grande mar, vão. E dentro disso nós vemos e lemos a história, o qual eles, diante de uma situação, se levanta este mar. Um mar aonde é contrário. Agora você imagina, você remando naquilo ao qual você quer alcançar o objetivo da sua vida.
Mas a tempestade vem forte, a dificuldade vem forte. E muitas vezes queremos parar, queremos desistir, queremos abandonar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, Ele está clamando. Aleluia. Vem. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Está dando autoridade para você. Você não precisa, ter uma posição eclesiástica imposta muitas vezes pelo homem. Não. O Senhor já deu autoridade para você alcançar a vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre o teu lar. O Deus poderoso ao qual prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar em nossa vida. Ele não começa nada pela metade. Você já viu aqueles pedreiros? Graças a Deus, nosso pedreiro Daniel, ele sabe, né? O irmão conhece algum pedreiro que começa uma obra, pega e larga pela metade, não aparece mais. Alguns irmãos já viram um pedreiro assim, ainda pega o dinheiro, nunca mais aparece. É aqueles que começam pela metade e não terminam. Mas o nosso Deus, Ele começa a obra e termina na sua vida. Nada, Ele não acabe na sua vida, sobre a tua casa. Glória a Deus. Porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que muitas vezes nós pensamos ou imaginamos. Aquilo que a nossa mente é limitada, aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Mas quando nós colocamos a nossa fé, quando diz em Hebreus, a nossa fé, irmãos, não está firmada em algo que nós estamos vendo ali, em algo que nós apalpamos aqui, não. A nossa fé está naquilo que nós acreditamos, mesmo não sabendo. Eu estava conversando com o pastor, o dia que nós estávamos retornando embora, e ele disse bem assim, imagina se esse ginásio fosse a igreja de Pariquera. Falei, Deus sabe todas as coisas, Deus pode dar um tempo desse tamanho. E já pode ser nosso, pastor. Porque Deus já sabe o futuro. Deus já passou o futuro, Ele sabe todas as coisas. Então, se já no futuro está decretado, então é nosso em nome de Jesus. Entenda, a vitória que Deus tem para você amanhã, você já tem que ter a convicção que você tem ela hoje, por mais que você não esteja palpando, mas você está crendo e acreditando que é seu, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo. No versículo 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só, o poder do nosso Deus. Aleluia. A quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, por alguns estudos levantados, vemos um período onde não dá para saber quantas vigílias eles passaram, porque é dividido em 4 partes, mas quando nós olhamos o texto, é a última vigília da noite. É a última vigília que tem. E muitas vezes nós estamos em situações passando por dificuldades, por lutas, por tempestades, e passa tempo, e vai passando dias, vai passando anos, e nós em nosso coração muitas vezes não acreditamos mais que seja reversível a situação. Dizendo, Senhor, o Senhor não está contemplando, não está vendo. Porque quando olhamos este texto na quarta vigília, na última vigília da noite, são nesses momentos que o Senhor opera, aonde muitas vezes parece não ter mais esperança para nós. Quando eu lembro deste texto da tempestade, eu olho para Atos 27, que vem dizer que aonde Paulo estava com 276 homens, em forma de prisão, prisioneiros, e numa situação vem dizer que a luz, o sol já não se aparecia mais por longos dias, e se fugiu a esperança destes homens alcançarem a salvação da sua vida. Mas veio um anjo a Paulo dizendo, não lance, não saia da embarcação, porque nem um cabelo da sua cabeça será danificado. Então nós entendemos que muitas vezes o Senhor não nos livra do processo, mas dentro do processo Ele nos livra da situação. Nós vemos que Daniel não foi livrado de não ir para a cova, mas lá dentro da cova Ele livrou a vida de Daniel. Glória a Deus. Porque muitas vezes achamos que nós, sendo crente cristão, nós não devemos passar e não podemos passar por situações difíceis. As situações difíceis não vêm para nos destruir, vêm para nos amadurecer. Aleluia. Porque muitas vezes achamos que estamos prontos, estamos maduros. Não, agora eu estou pronto para fazer. Mas a primeira dificuldade, o primeiro problema pequeno, muitas vezes, a pessoa já não quer mais fazer, já quer parar, quer abandonar, quer largar. É, Deus. Muitas situações assim, nós contemplamos muitos isso. Durante essa jornada que passamos, quando contemplamos alguma situação muitas vezes tão pequena e tão fácil para ser resolvida, nós contemplamos, Senhor,
Que o Senhor possa estar dando entendimento para as pessoas, para que possam avançar cada vez mais, dando sabedoria para enfrentar as dificuldades e que possam se fortalecer, porque as dificuldades não vêm para matar, mas sim para fortalecer você. Glória a Deus, aleluia. Para estar forjando. Nós sabemos que o barro, para ele se tornar vaso, ele tem que passar pelo processo, né, da fornalha, como ele disse alguns dias atrás. O ouro, para ele ser purificado, toda impureza sair de dentro dele, ele necessita passar pelo fogo, e não é um fogo qualquer, não é um fogo em alta temperatura. Então nós entendemos que é um processo muitas vezes árduo, mas necessita retirar de nós toda impureza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos nos encontrar diante dele como perfeito homem e mulher do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então as dificuldades vêm, as lutas vêm, as noites, né? A palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Você pode ter chegado hoje numa situação na qual você entrou, você está passando por muitas noites de dificuldades e pedindo uma resposta para o Senhor. Senhor, me orienta, Senhor. Mas nesta noite Ele está dizendo que Ele está no controle de todas as coisas. A tempestade pode até se levantar, mas entenda que Ele é o Criador de todas as coisas. Basta somente uma palavra dEle, que tudo irá ser convertido em alegria, em paz, em gozo, em bonança sobre a tua vida. Nada pode ser maior do que a autoridade do nosso Deus. E dentro disso, quando Jesus ia caminhando por cima do mar, os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Esse versículo me chama a atenção, porque muitas vezes nós estamos precisando de uma resposta, muitas vezes nós clamamos, Senhor, necessitando de um milagre, e quando o Senhor Jesus vem, nós não conseguimos conhecê-lo, não conseguimos conhecer Jesus, porque não conseguimos contemplar a sua grandeza. Nós duvidamos do que Ele pode fazer por nós. Nós duvidamos. Os discípulos tinham passado muitos momentos com Jesus, viram muitos milagres, muitas pessoas sendo curadas, viram a multiplicação do pão, e quando viram Jesus andando por cima das águas, não, é um fantasma. E quando Jesus se declara a nós a fazer o que nós necessitamos, muitas vezes duvidamos que seja Ele, muitas vezes duvidamos que seja o Senhor que esteja operando. Não, é o inimigo, mas é o Senhor trabalhando de um modo diferente. É o Senhor trabalhando de um jeito que venha nos ensinar, a nos capacitar. O Senhor precisa de um exército que se levante, irmão, não de meninos e meninas, não, mas de homens e mulheres de Deus, onde não se afrontam por qualquer coisa, não. Não é por multidão. O Senhor nunca usou multidão para estar mostrando a grandeza dele. No entanto, que quando Davi vem pedir para contar e numerar o povo, o Senhor repreende, porque a força do povo não estava sobre a quantidade de homens, mas sim aquele que estava sobre a vida deles. O nosso Deus é aquele que estava pelejando por Davi. Da mesma maneira somos nós. Nós não vamos vencer as lutas porque nós somos bons pela nossa conta bancária, pelo nosso carro, pelo perfume, pela roupa, não, pela eloquência, pelo nosso estudo. Não. O que nos faz vencer o inimigo é uma vida de integridade ao Senhor, é uma vida de retidão ao Senhor, uma vida de entrega, uma vida onde nós temos intimidade com Ele. Porque não tem como conhecer a Ele se não tiver intimidade. Não tem como conhecer o Senhor se você não buscar. Estamos diante de um tema onde vem dizer em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus, aleluia. E Isaías 29:13 diz ao contrário, que muitos o adoram em línguas, mas o seu coração está longe do Senhor. Verdade. Quantos muitas vezes adoram o Senhor, mas o seu coração não está mais na presença do Senhor, não tem mais alegria em servir ao Senhor. Por isso que quando eu menciono o início deste culto, eu disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não estamos aqui por obrigação, mas sim a alegria de saber que Ele fez muito mais por nós. Por mais que nós achamos que façamos muitas coisas na obra do Senhor pelo reino, mas o Senhor fez algo maior que ninguém pôde e ninguém vai fazer, que foi entregar a sua vida na cruz do Calvário para te dar a mim e a você a oportunidade de hoje estarmos aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então as dificuldades virão. Tem muitos coaches aí dizendo que você é o mimimi, você é a princesinha, o príncipe.
né? Glória a Deus hoje. Trazendo muitas vezes não que seja errado, algumas palavras são até boas, mas algumas palavras de autoajuda que, né, mais ligado a terrenalmente, mais sobre a terra. Porque quando eu entendo os discípulos, né, em uma passagem ele me dizendo no Evangelho de Mateus mesmo, que quando Jesus pega o barco emprestado para estar, né, ministrando a sua palavra, depois de ter ministrado, ele diz: vamos ao mar para pescar. E o que eu entendo aqui? Para você ser abençoado, muitas vezes você tem que se desligar da terra, porque o nosso Deus é poderoso. Ele podia ali mesmo, na margem daquele mar, daquela praia, estar pescando os peixes. Mas para o povo entender: opa, vamos mais longe que lá no meio. Não, mas já pescamos homens experientes. Não, mas vamos lá que a bênção está lá. Muitas vezes temos que ter essa atitude em nossa vida, desligado, um sonho que está, não que você vai fazer, né, pela metade das coisas da sua vida financeira, você vai largar a mão, não. Há uma necessidade, uma busca de buscar o melhor para a tua família, mas entender que a prioridade é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Nós buscamos a Ele. Então a necessidade de buscarmos, de confiar que a todo momento Ele está conosco, não duvidar que é Ele que está vindo ao nosso encontro. Mas os discípulos se espantaram e diante disso acharam que era o quê? Um fantasma. Né? No versículo 25, versículo 27, aliás, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E nessa noite o Senhor está dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É Ele que está no controle de todas as coisas. Muitas vezes você adentrou com uma situação muitas vezes difícil, irreversível, você buscou ajuda, buscou oração e não foi, né, concedido a você, mas entenda, tenha de bom ânimo, este momento vai passar, é somente um processo que você está passando. Saia convicto que no momento exato, no momento certo, essa tempestade irá se acalmar, este momento difícil irá se acalmar da sua vida. Mas para isso temos que discernir corretamente o processo do Senhor, saber que Ele está agindo em todos os instantes. Ontem estávamos lá na igreja do pastor Oséias, né? Por isso que é muito importante o discernimento de saber que é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu comentei com a minha esposa, um culto abençoado, um culto avivado, né? Muitas pessoas, muitos outros ministérios, né? E dentro disso levantei minhas mãos, né? E um pastor que há poucos dias atrás, não estou falando mal do pastor aqui, irmão, está entendendo? Que alguns dias atrás abriu uma congregação perto da minha casa até, mas poucos dias infelizmente se fechou, né? Muitas das pessoas fazem com essa orientação do Senhor. E dentro disso, no que eu levantei minhas mãos, Ele pegou o garrão na minha mão e colocou a sua cabeça sobre o meu cotovelo. No mesmo momento eu falei: Senhor, se não for nada do Senhor, que o Senhor feche a boca deste homem e não deixe ele falar nada. Na mesma hora Ele soltou a minha mão e largou e foi para o canto. Porque muitas vezes nós queremos ouvir algo, né, que venha massagear o nosso ego, não que Deus possa usar. E muitas vezes o inimigo vai usar pessoas, infelizmente, para trazer palavras bajuladoras. E muitas vezes você não acaba alcançando aquilo que a sua expectativa quer. E você acaba se frustrando, dizendo: Senhor, mas o Senhor falou. Muitas vezes não foi o Senhor que falou. Muitas vezes o inimigo já teve situações em minha vida que contemplei, por isso que no mesmo momento eu repreendi: Senhor, se não for o Senhor falando, não deixa este homem falar. No mesmo momento ele largou a minha mão e voltou e sentou. Não só porque eu sou melhor, não, mas porque eu sei que o Senhor, né, o qual fala conosco, nós conhecemos a palavra. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz que as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Aleluia! Nós conhecemos quando é o Senhor que está falando ao nosso coração. Nós sentimos algo diferente. O seu coração começa a aquecer, as lágrimas você não consegue segurar, porque o Senhor tem zelo de nós. O inimigo quer nos enganar, o inimigo a todo momento quer frustrar os nossos sonhos, mas entenda que é um Deus do céu que está zelando e cuidando pela nossa vida. Aleluia. E para encerrar, respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia! Olha só o que Pedro faz. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo em cima das águas. Ele não pediu: Senhor, se fosse tu, acalma o vento, acalma a tempestade para mim ir até o Senhor. Não. Muitas vezes as pessoas criticam até a vida de Pedro. Não, mas Pedro afundou, né? Mas foi o único que teve a atitude de sair de dentro do barco. Glória a Deus! Porque muitas vezes nós criticamos quem caiu.
Muitas vezes criticamos aquela pessoa que se afastou, mas quantas almas ela ganhou para Cristo já? Quantas pessoas foram tocadas através dessas pessoas? Cabe a nós continuar orando, porque em momento algum nós vemos os discípulos intercedendo por eles. Não estou dizendo que os discípulos estavam errados, não. Mas olha só, ele foi o único que colocou no seu coração: não preciso sair, porque ele estava em um lugar acomodado. Ele estava com seus pés firmados, a embarcação estava trazendo um pouco mais de proteção a ele, por mais que a dificuldade, o mar estava alvoroçado. Mas, se é o Senhor, manda-me ir, Glória a Deus, convicto que aleluia. a palavra que saísse da boca de Jesus era a palavra de autoridade para ele poder estar caminhando. Por isso que no início eu disse, e ele disse: vem. Porque essa palavra do Senhor é palavra de autoridade sobre a nossa Glória a vida. Deus, aleluia. E nessa noite ele está dizendo: vem, não tenha medo, não se assuste, não se espante, pode vir, que eu estou guardando, eu estou protegendo. Pode até estar se levantando o mar, tempestade, mas vem por cima das águas. Pode ter certeza que grandes coisas eu farei sobre a tua vida. Arabaço e a cantaré. Oh, aleluia, Senhor. Meu Deus, aleluia. Vem. Não devemos temer. A dúvida não pode fazer parte do nosso coração. A dúvida não, irmãos. O medo, como muitas vezes temos, o pastor ainda mencionou no culto passado, o medo faz parte de nós, muitas vezes. Porque muitas vezes o medo, sabemos que as pessoas que não têm medo, muitas vezes fazem loucuras de carro, de moto, muitas vezes acabam levando a sua vida, perdendo a sua vida mais rapidamente. Então o medo faz parte do ser humano. Nós fisicamente, mas a nossa alma e a nossa fé tem que estar conectada. Por mais que eu tenho medo, mas eu vou andar por cima das águas, porque ele me disse: vem. Porque ele me disse: vem, então eu vou. Ele me disse: vem, então eu vou. Aleluias. E Pedro, descendo do barco, olha só, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então ele andou por cima das águas. Não sabemos quantos passos ele deu, não sabemos quantos metros ele andou, mas ele andou. Ele experimentou algo que nenhum outro discípulo experimentou. Aleluia. Porque muitas vezes olhamos, não, foi o único que afundou. Só lembramos disso, foi o único que afundou. Mas Pedro sabia nadar. Foi o único que afundou. Só que foi o único que andou por cima das águas também. Foi o único que experimentou a grandeza do Senhor naquela situação. Aleluia. Foi o único que vivenciou aquele momento que ficou marcado e até hoje nós lembramos, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Aleluias. E vem dizer no versículo 30, mais sentido o vento forte, teve medo. O medo. O medo que muitas vezes nos faz parar, nos faz muitas vezes afundar. Então, se muitas vezes você adentrou nessa noite com medo de estar passando por algo, a situação que você está passando, você buscou recursos, não achou mais. É normal o medo. Mas entenda que você tem que confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Confiar naquele que vive, naquele que vive. Confiar que as mãos dele e ele estão no controle. Ele está, a todo momento contemplando as situações sobre a nossa vida. E sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir ao fundo. Olha só, o vento forte. Porque Jesus não acabou a tempestade para ele estar andando. Muitas vezes nós estamos passando por processo. Aí estamos servindo ao Senhor, queremos que a tempestade se acabe. Não. Ele quer que você ande por cima das águas. Glória a Ele quer que Deus, você aleluia. enfrente essas dificuldades. Imagina, irmão, se fosse tudo fácil para nós, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos lá fora. Nós estaríamos vivendo a nossa vida do jeito que nós queríamos. Mas quando nós precisamos do Senhor, porque as dificuldades que enfrentamos não conseguimos alcançar resposta se não for no Senhor. Aleluia. É no Senhor que nós encontramos a resposta. Glória É no a Deus, Senhor que nós aleluia. encontramos o milagre para a nossa vida. É nele que nós alcançamos a resposta para aquilo que o povo muitas vezes diz: não, se não adianta mais você orar, não adianta mais você clamar, não adianta mais você buscar. Não, é tempo perdido. Muitas pessoas são assim, irmãos. Não adianta mais você lutar pelo seu casamento, separe. Não, larga. Larga ele, larga ela. Entenda que o Senhor está no controle. Porque Ele te deu, o inimigo pode até tentar tomar, mas entenda que as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Mal nenhum prevalecerá.
Mal nenhum tomará conta do seu coração. Saia nesta noite com a convicção que Ele está dizendo: vem, anda por cima, vem diante dessa tempestade mesmo, que eu vou te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. aleluia. E vemos que Ele afunda. Agora eu prometo que eu encerro. E vem dizer que Ele afunda, né? No versículo 30 eu parei. Indo a fundo clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha só. Dá para entender que ele se aproximou-se mais de Jesus e se distanciou-se mais do barco. Olha só, é tão linda a Bíblia, nos que nós podemos imaginar, analisar, né? O Senhor nos trazendo, né, a interpretação do texto. Porque se ele clamou ao Senhor Jesus, ele estava mais próximo do Senhor Jesus. Então ele já tinha se distanciado do barco. Porque se ele estivesse a poucos passos do barco, ele tinha pedido ajuda a quem? Aos discípulos. Mas ele pediu ajuda a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele estava mais próximo de Jesus. Então entenda que devemos nos aproximar cada vez mais dele e clamar ao Senhor. E pode ter certeza que ele irá nos salvar diante da situação que estamos passando. Porque ele pode até ter ido sozinho. Entenda, ele foi sozinho até Jesus, andando por cima das águas. E quando começou a afundar, ele clamou a pessoa certa. Ele clamou a pessoa certa. Quanto que nós vimos, infelizmente, as pessoas nas redes sociais se sentindo sozinhos, se sentindo depressa, se sentindo isso e aquilo. Para que todo mundo possa ver, né? Postando para todo mundo possa ver que a pessoa está num momento difícil. E muitas vezes esquece de postar e anunciar para aquele que verdadeiramente consegue solucionar a sua dificuldade. Que é dobrando os joelhos no chão e orando ao Senhor para que Ele possa estar fazendo por mim e por você. É para esse que nós devemos clamar. É para esse que nós devemos pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo. É para Ele, porque somente Ele tem poder para estar fazendo por nós. Grande Deus, aleluia. Aleluia. E vem dizendo no versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão, olha só, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que eu disse que a dúvida não pode fazer parte do nosso Fala coração? mesmo, Pai. Porque a dúvida nos faz afundar. A dúvida é algo que nós colocamos em nosso coração, como não se nós fôssemos falhar, mas se Deus fosse falhar. Porque nós somos falhos. Mas quando nós fazemos uma dúvida, a falta de fé em nossa vida, é como se Deus fosse falhar. Não, Deus vai falhar porque não aconteceu do jeito que eu queria. Não aconteceu da maneira que eu queria, Deus vai falhar. Não. Não pode fazer parte do nosso coração. Aí Jesus estende a mão e levanta, entenda. Ele foi sozinho, mas quando ele voltou para a embarcação, ele já voltou andando sobre as águas. Nada mais, nada menos, com as mãos do Senhor Jesus agarrado na sua. Então ele pode até ter ido sozinho, mas ele voltou com Jesus. Então pode ter certeza, você pode até ter adentrado sozinho em algumas situações, mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele te pega pela tua mão. Aleluia. Ele está pegando pela tua mão. Ele já não entendeu. O Senhor está pegando pela tua mão neste momento e está te dando a solução para essa dificuldade. E você vai andar por cima das águas. Muitos verão que o Senhor está na sua vida. Então seja ousado. Temos que ser ousado. Ousado é demonstrar a nossa fé. Eu falei no início do ano aqui, os irmãos lembram disso. Não estou falando isso por grandeza não. Mas na primeira Santa Ceia que tivemos em janeiro, os irmãos não puderam estar lá em Maricoera, alguns na sede. Alguns, eu falei, na próxima Santa Ceia nós vamos de Combis. Falei ou não falei? E o Senhor não deu uma Combis? Temos que ser ousados, temos que colocar a nossa fé em ação e crer e acreditar. Como eu mencionei no início, não é o que eu palpo, mas é confiante. Não, Deus já me deu, está lá na frente, só basta eu tomar posse. O pastor falou isso ontem ainda. Falou para mim, ó, nós já temos um terreno aqui, eu não sei aonde. Mas eu já tomo posse. Eu falei, pastor, eu também tomo posse. É nosso nome de Jesus. Se colocamos de pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Não sei qual é o processo que você está passando. Qual é a tempestade. Você está sentindo que está afundando. O vento é forte. O mar se levanta. O medo vem. Mas entenda que Ele está com as mãos estendidas e quer te levantar. Você não voltará para a embarcação sozinho. Ele vai estar andando com você por cima das águas. E algo interessante, que Ele só acalmou a tempestade na hora que eles entraram no barco. Então Ele falou assim, não, você vai andar comigo por cima das águas até lá, com tempestade. A tempestade não acabou quando Ele segurou nas mãos de Jesus. A tempestade acabou quando Ele entrar no barco.
Glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos que, por mais que nós estejamos em tempestade, mas Ele está com as suas mãos ao nosso lado. Glória a Deus, Ele não vai aleluia. largar, Ele não vai nos abandonar, não, pode ter certeza. Mas seja ousado na presença do Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. E que dentro da situação que você está passando, eu não preciso saber, mas Deus sabe, conhece o teu coração. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, deixa eu ir até o Senhor, porque nesta noite Ele está dizendo: vem, 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 que eu estou pronto a te ajudar. Vem, seja ousado na presença do Senhor. Ande por cima desta tempestade. Você não irá submergir, você não irá naufragar. Você irá cantar o hino da vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Querido Deus amado Pai, está no céu. Aqui está a tua igreja, Senhor, Pai. Eu não sei qual é a tempestade que estão passando, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que o teu servo, a tua filha se encontra, Senhor Pai. Mas eu tenho certeza que é um Deus do céu, Senhor, aonde é provedor e guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, Senhor. Que o Senhor possa estar entrando, ó Pai querido, em casa, dificuldade neste momento, Senhor. Naquilo qual o teu servo, a tua serva tem pedido, Senhor, ou qual muitas vezes tem trazido ao seu coração medo, ó Pai querido. Mas nós cremos, Senhor, que há um Deus do céu poderoso, ó Pai amado, aonde está nos segurando, Senhor, pelas tuas mãos, ó Pai querido, e dando livramento neste momento a vidas, a famílias, ó Pai. Entra, Senhor, em cada lar neste momento, ó Pai querido, em cada relacionamento, em cada família, ó Pai, guardando e protegendo, ó Pai querido, para que nenhum mal venha danificar, Senhor Pai, a vida dos teus servos, Senhor, e que eles possam cantar o hino da vitória, ó Pai amado, e o teu nome venha a ser glorificado. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.